Olá, neste resumo completo do livro O Venda à Mente, Não ao Cliente, de Jürgen Klarik, vamos explorar as estratégias mais eficientes para conquistar a mente do consumidor e aumentar as vendas. Klarik utiliza princípios do neuromarketing e da psicologia para explicar como o cérebro funciona e como podemos utilizá-lo a nosso favor na hora de vender um produto ou serviço. Ao longo do livro, o autor apresenta casos reais, dicas práticas e exemplos para que você possa aplicar essas técnicas em sua empresa e melhorar sua performance de vendas. Vamos começar. Capítulo 1. Resumo. No capítulo 1 de O Venda à Mente, Não ao Cliente, intitulado A Mente Decide, Jürgen Klarik discute como as decisões de compra são tomadas no nível inconsciente do cérebro e como as empresas podem usar o neuromarketing para influenciar essas decisões. O autor explica que a mente humana é composta por 3 níveis: o nível consciente, o nível subconsciente e o nível inconsciente. Embora a maioria das pessoas acredite que toma decisões de compra de forma racional e consciente, na verdade, a maior parte das decisões são tomadas no nível subconsciente e inconsciente, sem que as pessoas percebam. O capítulo também aborda o papel das emoções nas decisões de compra. Segundo o autor, as emoções são o principal fator que influencia as decisões de compra, já que a mente inconsciente está sempre buscando o prazer e evitando a dor. Ele destaca a importância de compreender o processo de tomada de decisão do cliente para poder criar estratégias de marketing eficazes. Também afirma que as empresas devem se concentrar em criar conexões emocionais com os clientes e oferecer experiências de compra positivas, a fim de influenciar a tomada de decisão inconsciente do cérebro. O capítulo 1 de O Venda à Mente, Não ao Cliente apresenta os conceitos fundamentais do neuromarketing e destaca a importância de entender como a mente do consumidor funciona para criar estratégias de vendas eficazes. O capítulo estabelece a base para o restante do livro e explica por que é tão importante vender para a mente, e não apenas para o cliente consciente. Capítulo 2. Resumo. O capítulo 2 de O Venda à Mente, Não ao Cliente é intitulado O Cérebro, o computador mais avançado do mundo e aborda as características e funcionamento do cérebro humano. Jürgen Klarik explica que o cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano e é responsável por controlar todas as funções do organismo. Ele é composto por diversas partes que desempenham funções específicas, mas que trabalham juntas de forma integrada. O autor também discute a importância da neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo da vida. Ele explica que a neuroplasticidade permite que as pessoas aprendam novas habilidades, se adaptem a novas situações e até mesmo se recuperem de lesões cerebrais. Este capítulo discute como o cérebro processa informações e toma decisões. O autor explica que a mente inconsciente é responsável por processar a maior parte das informações e que as decisões de compra são tomadas com base em associações emocionais e memórias armazenadas no cérebro. Com destaque a importância em criar experiências de compra positivas para estimular o cérebro e gerar conexões emocionais com os clientes. O autor afirma que as empresas devem criar experiências de compra memoráveis e oferecer soluções personalizadas para os clientes, a fim de influenciar positivamente a tomada de decisão do cérebro. Neste capítulo, de O Venda à Mente, Não ao Cliente apresenta uma visão geral do cérebro humano e como ele funciona. O capítulo destaca a importância da neuroplasticidade, do processamento inconsciente de informações e das emoções nas decisões de compra. O capítulo estabelece a base para a compreensão do neuromarketing e como as empresas podem aplicar esses conceitos para influenciar positivamente a mente do consumidor. Capítulo 3. Resumo. O capítulo 3, de O Venda à Mente, Não ao Cliente, intitulado A Arte da Persuasão, discute como a persuasão pode ser aplicada para influenciar a tomada de decisão dos consumidores e aumentar as vendas. Jürgen Klarik começa explicando que a persuasão é uma habilidade fundamental para os profissionais de vendas, pois permite que eles apresentem seus produtos e serviços de forma atraente e convincente para os clientes. Ele destaca que a persuasão não é uma forma de manipulação, mas sim uma técnica de comunicação que busca convencer o cliente a tomar uma decisão que seja benéfica para ambas as partes.
O autor apresenta algumas estratégias de persuasão que podem ser aplicadas em vendas, como a escassez, a prova social, a reciprocidade e a autoridade. Ele explica que a escassez é uma técnica que utiliza a ideia de que as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que é raro ou difícil de obter. A prova social, por sua vez, se baseia no princípio de que as pessoas tendem a confiar mais em produtos ou serviços que já foram testados e aprovados por outras pessoas. Já a reciprocidade se refere ao fato de que as pessoas tendem a retribuir favores e gentilezas, e por fim, a autoridade se baseia no fato de que as pessoas tendem a confiar mais em pessoas ou empresas que possuem autoridade e conhecimento no assunto. O capítulo também aborda a importância de conhecer bem o público-alvo e de adaptar as técnicas de persuasão para cada cliente. O autor destaca que cada pessoa possui necessidades e desejos específicos e que as estratégias de persuasão devem ser adaptadas para atender a essas demandas. Ele destaca a importância de manter a ética e a transparência nas técnicas de persuasão. O autor enfatiza que a persuasão deve ser utilizada para ajudar o cliente a tomar uma decisão que seja benéfica para ele e que a falta de ética pode gerar prejuízos tanto para a empresa quanto para o cliente. No capítulo 3 de O Venda à Mente, não ao cliente apresenta estratégias de persuasão que podem ser aplicadas em vendas. O capítulo destaca a importância de adaptar as técnicas de persuasão para cada cliente, de manter a ética e a transparência e de conhecer bem o público-alvo. As estratégias de persuasão apresentadas no capítulo podem ser aplicadas para influenciar positivamente a tomada de decisão dos consumidores e aumentar as vendas. Capítulo 4. Resumo. No capítulo 4 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado Atenção. O recurso mais valioso que existe, Jürgen Klarik discute a importância da atenção na persuasão e como ela pode ser utilizada para aumentar as vendas. O autor explica que a atenção é um recurso limitado e extremamente valioso, já que as pessoas estão constantemente bombardeadas por estímulos e informações. Por isso, é fundamental que os profissionais de vendas saibam como capturar e manter a atenção do cliente para poder apresentar seu produto ou serviço de forma eficaz. Klarik apresenta diversas estratégias para capturar e manter a atenção do cliente, tais como a novidade, a emoção, o contraste, a história e a curiosidade. Ele explica que a novidade é uma técnica que se baseia no fato de que o cérebro humano é atraído por coisas novas e inesperadas. Já a emoção se refere ao fato de que as pessoas são mais propensas a prestar atenção quando há um envolvimento emocional na mensagem. O contraste, por sua vez, é uma técnica que utiliza a diferença entre duas coisas para chamar a atenção, enquanto a história é uma técnica que utiliza narrativas para envolver emocionalmente o cliente. Por fim, a curiosidade se refere ao fato de que as pessoas são mais propensas a prestar atenção quando há uma lacuna entre o que elas sabem e o que elas querem saber. O autor cita a importância de eliminar distrações e de manter o foco na mensagem que se quer transmitir. Ele enfatiza que a mensagem deve ser clara e objetiva, sem excesso de informações ou de elementos que possam desviar a atenção do cliente. Este capítulo destaca a importância de adaptar as estratégias de captura e manutenção da atenção para cada cliente. Ele ressalta que cada pessoa possui um perfil de atenção específico e que as estratégias de persuasão devem ser adaptadas para atender a essas necessidades. O capítulo 4 de O Venda à Mente, não ao cliente destaca a importância da atenção na persuasão e apresenta diversas estratégias para capturar e manter a atenção do cliente. As estratégias apresentadas no capítulo podem ser utilizadas para aumentar a eficácia das vendas, desde que sejam adaptadas para cada cliente e que a mensagem transmitida seja clara e objetiva. A atenção é um recurso valioso na persuasão e, por isso, é fundamental que os profissionais de vendas saibam como utilizá-la para obter melhores resultados. Capítulo 5. Resumo. No capítulo 5 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado Aprenda a falar a língua do seu cliente, Jürgen Klarik aborda a importância de compreender a linguagem do cliente para criar uma conexão mais forte e eficaz. O autor explica que cada pessoa possui um padrão de linguagem específico, que é composto por palavras, expressões e tom de voz. Compreender esse padrão de linguagem é fundamental para criar uma comunicação mais eficaz e persuasiva, já que permite que o vendedor se adapte à forma como o cliente pensa e se comunica.
Clarick apresenta algumas estratégias para identificar o padrão de linguagem do cliente, como a observação de seu comportamento, expressões faciais e tom de voz. O autor destaca que é importante prestar atenção a como o cliente se comunica e quais palavras ou expressões ele utiliza com frequência. Além disso, ele explica que é fundamental utilizar a linguagem do cliente durante a venda. Isso significa adaptar o discurso de acordo com o perfil de linguagem do cliente, utilizando palavras e expressões que façam sentido para ele. Clarick destaca que isso ajuda a criar uma conexão mais forte e aumenta a probabilidade de o cliente compreender a mensagem e aceitar a oferta. Este capítulo também aborda a importância de se adaptar à cultura do cliente, especialmente em vendas internacionais. Ele explica que cada cultura possui suas próprias particularidades de comunicação e que é fundamental compreendê-las para criar uma comunicação mais eficaz e evitar mal-entendidos. O capítulo 5 de O Venda à Mente, não ao cliente destaca a importância de compreender a linguagem do cliente e utilizar essa informação para adaptar o discurso durante a venda. O autor apresenta algumas estratégias para identificar o padrão de linguagem do cliente e enfatiza a importância de se adaptar à cultura do cliente, especialmente em vendas internacionais. Compreender a linguagem do cliente é fundamental para criar uma conexão mais forte e aumentar a probabilidade de a venda ser eficaz. Capítulo 6. Resumo. No capítulo 6 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado A Lógica Vende, mas as emoções fidelizam, Jürgen Klarik aborda a importância das emoções no processo de venda e como utilizá-las de forma estratégica para fidelizar o cliente. O autor explica que, embora a lógica e os argumentos racionais sejam importantes para convencer o cliente a realizar uma compra, são as emoções que fidelizam o cliente e o fazem retornar para novas compras. Klarik apresenta algumas estratégias para utilizar as emoções de forma estratégica durante a venda, como a criação de histórias que conectam emocionalmente o cliente ao produto ou serviço oferecido. Além disso, destaca a importância de compreender as emoções do cliente para oferecer uma experiência de compra mais satisfatória. Klarik explica que a venda não se trata apenas do produto ou serviço, mas da experiência completa que o cliente tem ao realizá-la. Compreender as emoções do cliente durante a venda e oferecer uma experiência positiva pode fazer toda a diferença para fidelizá-lo. Ele também aborda a importância de compreender as emoções que motivam o cliente a realizar uma compra. O autor explica que existem 6 emoções básicas que motivam as pessoas a tomar uma decisão de compra: 1. Segurança, 2. Liberdade, 3. Prazer, 4. Felicidade, 5. Aceitação e 6. Autoestima. Compreender essas emoções pode ajudar o vendedor a criar uma oferta mais eficaz e persuasiva. O capítulo 6 de O Venda à Mente, não ao cliente destaca a importância das emoções no processo de venda e como utilizá-las de forma estratégica para fidelizar o cliente. O autor apresenta algumas estratégias para utilizar as emoções de forma estratégica durante a venda e enfatiza a importância de compreender as emoções do cliente para oferecer uma experiência de compra mais satisfatória. Compreender as emoções que motivam o cliente a realizar uma compra pode ajudar o vendedor a criar uma oferta mais eficaz e persuasiva. Capítulo 7. Resumo. No capítulo 7 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado O Cérebro Não Entende de Marcas, Entende de Histórias, Jürgen Klarik explora a importância de contar histórias para criar uma conexão emocional entre o cliente e a marca. Ele argumenta que, apesar de as marcas serem importantes, é a história que elas contam que realmente ressoa com os clientes. Ele explica que as histórias são processadas pelo cérebro de forma diferente das informações puramente racionais, pois elas ativam áreas do cérebro responsáveis pela empatia e pela conexão emocional. Klarik apresenta algumas dicas para contar histórias de forma eficaz, como utilizar personagens e cenários que o cliente possa se identificar, apresentar um conflito que seja resolvido pelo produto ou serviço oferecido e utilizar uma linguagem emocional para transmitir a mensagem. O autor destaca a importância de apresentar a história de forma consistente em todos os pontos de contato com o cliente, incluindo publicidade, embalagem, atendimento ao cliente e experiência de compra em geral. A consistência da história ajuda a construir uma imagem coesa e clara da marca na mente do cliente.
O capítulo 7 de O Venda à Mente, não ao cliente destaca a importância de contar histórias para criar uma conexão emocional entre o cliente e a marca. O autor apresenta dicas para contar histórias de forma eficaz, incluindo a utilização de personagens e cenários que o cliente possa se identificar, a apresentação de um conflito que seja resolvido pelo produto ou serviço oferecido e o uso de uma linguagem emocional. A consistência na apresentação da história em todos os pontos de contato com o cliente também é enfatizada como fundamental para a construção de uma imagem clara e coesa da marca. Capítulo 8. Resumo. No capítulo 8 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado A Importância da Consistência, Jürgen Klarik explora a importância da consistência na construção de uma marca forte e na fidelização do cliente. O autor argumenta que, para se destacar em um mercado competitivo, as empresas precisam ser consistentes em todas as interações com seus clientes. Isso significa que a marca precisa oferecer uma experiência coerente e alinhada com a mensagem que deseja transmitir, independentemente do canal ou ponto de contato. Klarik apresenta exemplos de empresas que foram bem-sucedidas na construção de marcas fortes por meio da consistência, como a Apple, que mantém um design minimalista e fácil de usar em todos os seus produtos, e a Coca-Cola, que mantém sua mensagem de felicidade e alegria em todas as suas campanhas publicitárias. A consistência é importante não apenas na construção da marca, mas também na manutenção da fidelidade do cliente. Quando os clientes sabem o que esperar da marca em todas as interações, eles se sentem mais confiantes em comprar dela e são mais propensos a continuar comprando no futuro. Para garantir a consistência, Klarik recomenda que as empresas desenvolvam um manual de marca que estabeleça as diretrizes para a comunicação e a imagem da marca. Além disso, destaca a importância de treinar a equipe para que todos os funcionários estejam alinhados com a mensagem da marca e ofereçam uma experiência consistente ao cliente. O capítulo 8 de O Venda à Mente, não ao cliente destaca a importância da consistência na construção de uma marca forte e na fidelização do cliente. Apresenta exemplos de empresas bem-sucedidas na construção de marcas consistentes e destaca a importância de desenvolver um manual de marca e treinar a equipe para garantir uma experiência coerente em todas as interações com o cliente. Capítulo 9. Resumo. No capítulo 9 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado As Emoções Influenciam as Decisões, Jürgen Klarik explora o papel das emoções na tomada de decisões do cliente e como isso pode ser aplicado em vendas. O autor argumenta que a maioria das decisões de compra são tomadas com base em emoções, e não em lógica. Ele apresenta pesquisas que mostram que a maior parte das decisões de compra é tomada no cérebro emocional, e não no cérebro racional. Klarik destaca que as emoções podem ser utilizadas em vendas de diversas formas, como por meio da criação de um ambiente agradável na loja, do uso de aromas agradáveis, da música, do atendimento personalizado, entre outros. Enfatiza que é importante que as emoções transmitidas estejam alinhadas com a mensagem que a marca deseja transmitir. Ele também aborda o papel das histórias emocionantes na influência das decisões de compra. Ele explica que histórias bem contadas podem despertar emoções e criar conexões emocionais com os clientes, o que pode aumentar a probabilidade de conversão. Klarik também destaca a importância de criar uma experiência memorável para o cliente, que possa despertar emoções positivas e fazer com que ele se lembre da marca no futuro. O capítulo 9 de O Venda à Mente, não ao cliente enfatiza o papel das emoções na tomada de decisões do cliente e como elas podem ser utilizadas em vendas. Destaca a importância de criar uma experiência emocional positiva para o cliente e de utilizar histórias emocionantes para influenciar as decisões de compra. Capítulo 10. Resumo. No capítulo 10 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado As Redes Sociais e as Comunidades Online, Jürgen Klarik explora o papel das redes sociais e das comunidades online no processo de vendas e como é possível utilizá-las para influenciar as decisões de compra dos clientes. As redes sociais e as comunidades online são importantes ferramentas para criar relacionamentos com os clientes e para gerar engajamento com a marca. Ele apresenta estudos que mostram que as pessoas são mais propensas a confiar em recomendações de amigos e de pessoas com quem têm algum tipo de conexão.
Clarick enfatiza que é importante criar conteúdo relevante e de qualidade para as redes sociais e para as comunidades online, que possa despertar o interesse dos clientes e estimular a interação com a marca. Ele também, além disso, também aborda a importância de utilizar as redes sociais e as comunidades online para criar uma comunidade em torno da marca, com o objetivo de fidelizar os clientes. E que é possível criar um senso de pertencimento e de identidade com a marca por meio da interação entre os clientes. Clarick fala da importância de monitorar as redes sociais e as comunidades online para identificar tendências e oportunidades de venda. Ele argumenta que é possível utilizar essas ferramentas para identificar o que os clientes estão procurando e para adaptar a oferta da marca de acordo com as demandas do mercado. O capítulo 10 de O Venda à Mente, não ao cliente enfatiza a importância das redes sociais e das comunidades online no processo de vendas e como elas podem ser utilizadas para criar relacionamentos com os clientes, gerar engajamento com a marca e identificar tendências e oportunidades de venda. Ressalta a importância de criar conteúdo relevante e de qualidade, de ouvir as opiniões dos clientes e de monitorar as redes sociais e as comunidades online para adaptar a oferta da marca. Capítulo 11. Resumo. No capítulo 11 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado O Quando o Cérebro se Vicia em um Produto, Jürgen Klarik explora o papel da neurociência na compreensão do comportamento de compra do consumidor e como as empresas podem utilizar esse conhecimento para aumentar as vendas. O cérebro humano é programado para buscar prazer e evitar a dor, e isso influencia as decisões de compra dos consumidores. Estudos mostram que quando um produto ou serviço é capaz de proporcionar prazer ao cérebro, ele cria um padrão de comportamento viciante no consumidor. Klarik enfatiza que as empresas podem utilizar esse conhecimento para criar produtos e serviços que sejam capazes de gerar esse tipo de comportamento viciante nos consumidores. Menciona exemplos de empresas que utilizam técnicas de design para criar produtos que estimulam o cérebro e geram um comportamento viciante no consumidor. Ele aborda a importância de criar uma experiência de compra positiva para os consumidores, que seja capaz de gerar prazer e satisfação. Argumenta que essa experiência pode ser criada por meio de um atendimento personalizado, de uma embalagem atrativa e de outras técnicas que estimulem o cérebro do consumidor. Klarik também enfatiza a importância de criar um senso de comunidade em torno da marca, que seja capaz de gerar um comportamento viciante no consumidor. E que isso pode ser alcançado por meio de programas de fidelidade, de redes sociais e de outras estratégias que incentivem a interação entre os clientes e a marca. O capítulo 11 de O Venda à Mente, não ao cliente destaca a importância da neurociência na compreensão do comportamento de compra do consumidor e como as empresas podem utilizar esse conhecimento para aumentar as vendas. O autor enfatiza a importância de criar produtos e serviços capazes de gerar um comportamento viciante no consumidor, de oferecer uma experiência de compra positiva e de criar um senso de comunidade em torno da marca. Capítulo 12. Resumo. No capítulo 12 de O Venda à Mente, não ao cliente, intitulado O Futuro do Neuromarketing, Jürgen Klarik apresenta as tendências futuras do neuromarketing e como as empresas podem utilizar essa disciplina para alcançar o sucesso no mercado. O neuromarketing está se tornando cada vez mais popular entre as empresas, que estão buscando compreender. Ele também enfatiza a importância de continuar a desenvolver novas tecnologias e técnicas para melhorar a compreensão do comportamento do consumidor. Diversas tecnologias estão sendo desenvolvidas atualmente para auxiliar no neuromarketing, tais como o reconhecimento facial, a análise de expressões faciais, a leitura de ondas cerebrais e o monitoramento da atividade emocional. Ele destaca que essas tecnologias permitem uma compreensão mais aprofundada do comportamento do consumidor e podem ser utilizadas para criar produtos e serviços mais eficazes. Também aborda a importância de desenvolver uma cultura de inovação dentro das empresas, que seja capaz de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas de neuromarketing. Ele argumenta que as empresas que investem em inovação terão uma vantagem competitiva no mercado. Além disso, Klarik enfatiza a importância de considerar a ética no uso do neuromarketing. As empresas devem utilizar essas técnicas de forma responsável e transparente, e devem sempre respeitar a privacidade do consumidor.
O capítulo 12 de O Venda a Mente, não ao cliente destaca as tendências futuras do neuromarketing e como as empresas podem utilizar essa disciplina para alcançar o sucesso no mercado. O marketing fala de desenvolver uma cultura de inovação dentro das empresas e de considerar a ética no uso dessas técnicas. Venda a Mente, não ao cliente é uma obra essencial para quem busca entender a mente do consumidor e aprimorar suas técnicas de vendas. Ao utilizar estratégias baseadas na neurociência, Jürgen Klarik nos mostra como é possível criar conexões emocionais com os clientes, conquistar sua fidelidade e aumentar os resultados do seu negócio. Com uma linguagem clara e objetiva, o autor nos leva em uma jornada pelos mistérios da mente humana e apresenta insights valiosos para quem quer se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Se você deseja se tornar um vendedor de sucesso e conquistar a mente do seu público, este livro é leitura obrigatória. Gratidão por ouvir mais este resumo. Espero que tenha gostado. Deixe sua opinião. Ajude a divulgar o conteúdo, compartilhe.